Senhores telespectadores, estamos em finais de julho, as praias estão atulhadas de gente, já ninguém lá pode pôr um pé na areia e eu resolvi trazê-los hoje até uma região que é um paraíso. Há lugar para todos, aqui ninguém acotovela ninguém. Estamos nas Terras de Basto. Terras de Basto não é uma província, não é um concelho, mas é uma região histórica. O senhor telespectador pense no mapa português. As Terras de Basto são constituídas por 4 concelhos: Cabeceiras de Basto, Mondim de Basto, Celurico de Basto e a Ribeira da Pena. Veem este círculo de montanhas? Esta que está diante de nós é a Cabreira. Mais para além é o Barroso. Para o sul ficam as grandes barreiras do Marão e do Alvão. Ali, do outro lado, chamavam-lhe outrora Monte Longo, são os Montes de Fafe. E é aqui neste imenso anfiteatro de cadeias de montanhas que fará agora, não sei, uns 3.000 anos, se veio instalar um povo, os Bástulos, que deixou o seu nome definitivamente ligado à terra. Aqui mandavam os Bástulos. É por isso que hoje se chama Terras de Basto. São 4 concelhos, têm todos muito que ver. Eu vou só dar uma volta rápida por cada um dos 4 concelhos e quase que recomendo ao senhor telespectador: não deixe passar este verão sem dar uma volta pelas Terras de Basto. O Basto é aquela estátua. Bom, tem uma história curiosa. Como havia a expressão Terras de Basto, a certa altura apareceu enterrada uma estátua provavelmente de um velho guerreiro lusitano. Não sei quando apareceu, mas sei que a colocaram numa ponte. A estátua ainda tem escrita, vêem letras aqui no peito. As letras o que dizem é Ponte de São Miguel de Refoios, de Basto, e depois a data, 1612. É, portanto, no princípio do século XVII, que pegam na estátua lusitana e a põem a guardar a ponte. É claro que depois, pelo tempo fora, foram fazendo tropelias. A cabeça, essas estátuas geralmente apareciam degoladas, sem cabeça. Que é do século XIX, tem uma barretina de soldado de cavalaria, foram consertando o vestuário e, em vez dos seus trajos pré-históricos, foram fazendo à moderna. Ele já esteve até pintado. Quando o professor Leite Vasconcelos passou por aqui, viu-o pintado e ficou indignado. Dizia-se que o Basto estava a guardar a ponte e a dizer a quem vinha: até aqui basto eu. Bastar, no sentido de ser suficiente para defender a terra. É claro que tudo isto são lendas. A única verdade é esta: houve aqui uma população, os Bástulos, de que nada se sabe, mas essa expressão vem a crismar uma estátua lusitana que aparece muitos séculos depois. E hoje é a estátua aqui, uma espécie de ex-libris da vila de Cabeceiras. Estou-lhes a falar em Cabeceiras de Basto, que é uma das povoações mais importantes de toda a terra de Basto. Bom, e a propósito do Basto, vamos começar o nosso programa precisamente aqui em Cabeceiras de Basto, porque é em Cabeceiras que está aquela estátua do Basto. Cabeceiras significa que isto era a cabeça
das terras de Basto. E eu acho que cabeça, porque estava realmente no ponto mais elevado, era aqui que começava. Isto está realmente muito encostado às alturas das serras do Barroso e da Cabreira. O concelho começa aí, depois vem descendo. São as cabeceiras da terra de Basto. O monumento mais importante de Cabeceiras de Basto é evidentemente o que está aqui na nossa frente. Estão diante do convento de São Miguel de Refoios. É um convento muito antigo. A ideia é que ele terá sido fundado no século VII, portanto, ainda pelos visigodos, em 670. Claro, como sabem, depois disso, 670, vem a grande onda dos sarracenos, avassalam tudo, destroem tudo quanto é cristão, vão por aí acima, e aí perde-se um bocado a lembrança do convento de Cabeceiras. Bom, mas mais tarde os mouros passam, a semente do convento ficou e a semente voltou a florir. Olhem isto, que é um dos mais importantes monumentos portugueses do todo o norte do país. Isto que estão a ver é a construção finais do século XVII, principalmente a primeira metade do século XVIII. Isto tem uma riqueza monumental imensa. É claro, está aqui metido muito ouro do Brasil. Ouro do Brasil como? Bom, nos finais do século XVII, ali por 1698, 99, descobriram-se no Brasil grandes aluviões de ouro. E com o século XVIII começa a cair sobre Portugal uma maré de ouro. Bom, esse dinheiro foi usado sobretudo na construção de grandes construções religiosas. Esta é uma delas. Portanto, é gente que saiu daqui, saiu das suas terras, atravessou o Atlântico, foi trabalhar duramente no Novo Mundo, mas não esqueceu os lares onde tinha nascido. E foi com dinheiro dessa gente, portugueses ausentes, grandes trabalhadores, foram capazes de, ao mesmo tempo, modelar a face gigantesca do Brasil e aqui, nas suas pátrias distantes, fizeram nascer monumentos grandes como este e tantos, tantos aqui por toda, eu digo em todo o Norte, não é só em todo o Norte, é em todo o país. Tudo isto representa o amor de portugueses ausentes à terra em que nasceram. É por isso que eu vim aqui às Terras de Basto fazer este programa, que estou a fazê-lo e estou a pensar especialmente em vocês, nos portugueses que me estão a ouvir e que nem sequer agora, em julho, neste julho quente, nestas férias grandes, puderam visitar as terras de onde partiram. Aceitem a minha homenagem, é uma coisa simples, é realmente em vós, trabalhadores distantes, que o meu pensamento nesta altura evoca. Um convento muito antigo, já lhes disse, século VII, renasce no século XVII, 1000 anos depois, mas ele modelou profundamente todo este país do Basto. Modelou e ainda hoje se sente. Aqui toda a gente casa pela igreja, toda a gente manda os filhos batizar a igreja e tudo isso significa a ação evangelizadora dos monges beneditinos durante cerca de 1000 anos. Agora já não há monges, as obras que eles nos deixaram continuam a ser o melhor que temos para ver. O senhor telespectador, se quiser vir aqui a Cabeceiras de Basto, eu indico uma data que me parece que é ideal. Entre 20 e 30 de setembro são as festas do concelho. Todos estes restaurantes oferecem iguarias realmente formidáveis, baseadas essencialmente aqui na carne do boi do Barroso,
o rico cabrito, que agora já está reconhecido internacionalmente. O cabrito que é uma delícia. Ora, entre 20 e 30 de setembro, se quiser assistir à procissão de São Miguel, venha em 29 de setembro. É das grandes festas do norte do país. Siga o meu conselho e vai ver que não perde o seu tempo. Mas aqui em Cabeceiras, o presente é tão importante como o passado. Está a nascer uma atividade industrial florescente, já se empregam na indústria mais de 500 pessoas, em muitos casos são empresas fundadas por pessoas que tiveram que andar lá por longe, foram imigrantes e voltaram e encontraram aqui a sua vida. Ainda agora, venho daquelas serranias que vêm ao longe, aquilo eram tudo serras bravas, só havia penhascos e cabras. Bom, um homem que tinha ido para a Suíça aos 15 anos, trabalhou na agricultura, trabalhou na construção civil, depois trabalhou no hotelzito, até que se fartou, voltou, e mesmo naquelas serranias de onde tinha partido, é perto da aldeia do Moscoso, pôs não era um restaurante, era uma cabana, mas uma cabana onde dava de comer e de beber, assim nas serranias perdidas, é claro, toda a gente lá caiu. Hoje, ao domingo, há verdadeiras peregrinações. Vão caminhonetes, excursões, chamam aquilo o nariz do mundo. É um excelente exemplo de como a própria Serrania Brava pode ser um fator de atração e de turismo. No outro extremo das terras de Basto fica a vila de Celurico. Celurico é a mais minhota de todas as terras de Basto. Para além daqueles montes, não longe daqui, já fica Amarante. Bom, e também Celurico é uma terra progressiva, continua a crescer. Ainda há poucas semanas inaugurou uma praça nova com uma estátua ao Cardeal Ribeiro, que, como sabem, morreu há pouco tempo e nasceu aqui. É uma terra em franco progresso. Quem vier a Celurico de Basto não pode deixar de visitar o Castelo de Arnoia. Aliás, penso que foi este castelo o lugar de início de toda a ocupação cristã desta região entre o Minho e Trás-os-Montes. A quem chega entregam alguma propaganda. Esta diz: aceite o nosso convite para vir às terras de Basto, onde poderá, e depois em primeiro lugar, visitar o Castelo de Arnoia, interessante monumento de arte militar anterior ao ano 1000. É um convite que se deve realmente seguir. Agora, francamente, não se convida uma pessoa para visitar um lugar para depois se apresentar um caminho como este. Um caminho que eu acabo de subir, rasguei as mãos, tenho-as a sangrar, está cheio de silvas, de carpos, é assim uma vereda escalavrada pela invernia, onde uma pessoa, até um bicho mal consegue passar. É com imenso sacrifício que se chega cá acima. Quando se chega cá acima, sim, valeu a pena o sacrifício. O panorama é espantoso e o castelo é um monumento cheio de interesse. Bom, mas aqui fica esta chamada de atenção. Mandem rapidamente reparar o caminho, porque isto é um monumento nacional e quando uma terra tem a honra de ter um monumento nacional, tem também os ónus das responsabilidades respectivas. Tem de haver o caminho de lá ir, senão
não é nacional. Que nacionalidade é essa onde ninguém pode chegar? Outro município aqui na região de Basto é Mondim de Basto. Estamos a ver Mondim de Basto, é uma terra progressiva, não muito grande, cerca de 5.000 habitantes, mas ativamente comercial. Nos dias 2 e 22 de cada mês há uma feira, vêm aqui pessoas de todos estes montes à volta a fazer compras e, além disso, uma terra com bastante importância histórica, com velhas igrejas, com uma grande presença, fica junto do rio Tâmega. Foi, aliás, creio, o Tâmega que a fez nascer. Um dos encantos de Mondim é o artesanato. Há aqui realmente artesanato do verdadeiro, do autêntico. É uma casa grande, nada disto é chinês, são tudo realmente artigos feitos aqui, feitos na região. Alguns vão desde o castanho ao linho bordado. Eu tenho na mão a candeia de 3 bicos, feita com aquele barro preto de Bisalhães. Reparem a beleza e a alegria, isto é uma obra-prima de escultura popular. E são coisas que estão a desaparecer por toda a parte. Isto é uma caroça. Aqui, na Terra de Basto, ainda é possível ver, no inverno, pastores vestidos com a caroça. Se forem a Lamas, Dolo ou Ermelo, ainda vêem pastores a guardar as suas ovelhas ou as suas cabras, agasalhados com isto, que realmente isto é muito bom porque escorre a chuva. E isto é um traje pode ter 2 ou 3 mil anos. Isto é muito mais antigo do que todas as coisas de que a gente se lembra. Uma das curiosidades aqui de Mondim é a igreja de Atei. Atei, eu estou diante de um dos pórticos laterais, é uma igreja românica, talvez do século X, e está ligada à lenda da morte dos 7 condes. Isso é muito curioso, porque é uma lição sobre os costumes medievais que as pessoas às vezes não têm bem em conta. As pessoas julgam que no tempo da fundação de Portugal os costumes eram como agora. Tenho visto livros em que se faz essa gravíssima confusão. Parece-me que já uma vez contei essa história dos 7 condes. O Dom Afonso Henriques vinha de viagem, vinha de longe, entrou na casa de um conde, coitado, vinha cheio de fome, e disse para o conde: quer comer, e o conde saiu dali a correr e foi preparar comida para o rei. Como diz o nobiliário, foi adubar-lhe o comer e deixou a condessa a fazer companhia ao rei. Bom, e enquanto o marido adubava o comer, o rei namorava a condessa. O conde veio, viu, ficou furioso e fez esta coisa brutal. Mandou tosquilhar a condessa, montou-a numa burra virada para trás e deu-a a gozar aos rapazes. O Dom Afonso Henriques soube, ficou muito zangado, e disse-lhe: olha que por menos do que isso o meu avô cegou 7 condes. Ora bem, uma lenda antiquíssima é que os 7 condes que foram cegados pelo avô de Dom Afonso Henriques estão enterrados nesta igreja. Eu julgo
Isso é uma lenda que tem a ver com a escultura das portas laterais. Tem realmente os cadáveres e tem o que aparentemente poderiam ser globos oculares. Conto isto porque esta história brutal, naturalmente é uma lenda, tem um ponto de verdade que eu só agora também encontrei. Lê-se nos costumes de Torres Novas que era costume, quando a mulher cometia o adultério, o marido podia obrigá-la a ir exercer a prostituição e os bens dela revertiam a favor do concelho. Devo dizer que os costumes de Torres Novas dizem isto. E a crónica diz que isto é costume aqui em Torres Novas. Isso não é costume porque as mulheres não têm esse comportamento. Eu acho isto um grande elogio para a gente de Torres Novas. E o episódio marca-nos bem a barbaridade brutal do tempo, olhem, do tempo em que esta igreja foi construída. Há mais um concelho em Terras de Basto, o concelho da Ribeira da Pena, um concelho muito antigo. O foral é concedido pelo rei Dom Afonso IV, portanto no século XIV. Ora bem, eu estou-lhes a falar exatamente diante do que foi a sede, do que foram os espaços do concelho durante muitos séculos. Se repararem bem, no andar de baixo ainda lá estão as grades. Antigamente as cadeias eram debaixo das câmaras. E deixou de ser aqui a sede do concelho por uma razão eu acho esta história formidável. Um garotinho, daqui, um garotinho pobre, foi à fonte buscar água. Foi à fonte, mas atrapalhou-se, tropeçou e partiu a bilha. A bilha fez-se em cacos. E o garoto ficou cheio de medo da mãe. Então agora partiu a bilha e fugiu. Fugiu, foi ter ao Porto. Lá esteve, era muito esperto, e estávamos nessa altura, meados do século XVIII, é a altura da febre do ouro, em Minas Gerais. Ele lá arranjou um capitão do navio que o levou para o Brasil, e foi para Minas Gerais. Mas quando saía, via a terra ao longe e disse: se eu ganhar tanto dinheiro como penso, hei de mandar fazer na minha terra a maior igreja que há entre as serras do Barroso e do Marão. Isto era o mundo dele, o seu mundo de criança. Via de um lado a imensa barreira do Marão, do outro a imensa barreira do Barroso. Ora bem, e a maior igreja de todas, ele a mandaria fazer. Prometeu e cumpriu. Ele, quando chegou aos 50 anos, estava rico e resolveu fazer a tal igreja. Só que aqui, no lugar onde tinha nascido, tudo isto tinha dono, não havia espaço, e teve que ir ali para cima, 3 quilómetros daqui, e fez uma igreja que lá está, que é realmente das maiores, dentre Barroso e Marão. É claro, com a igreja foi o senhor prior, com o senhor prior foi o sacristão, com o sacristão foi toda a gente. A vila foi atrás do templo e este pequeno imigrante que saiu daqui levado pela fome conseguiu mudar a sede da terra em que nasceu.
Na Terra de Basto não há aqueles grandes hotéis das regiões de turismo, nada disso. Em compensação, há numerosas residências antigas, turismo de habitação, velhos solares do século XVI, XVII. Este que estou a falar é feito por um ministro do Pombal. Quando o Pombal caiu, refugiou-se aqui, foi aqui que ele viveu. Há mais de 25 unidades, o que representa realmente centenas de quartos, onde se vive com um gosto, um encanto, uma intimidade com a história da terra, como talvez em mais nenhuma outra região do país. Isto é para lhes dizer, venham à Terra de Basto, porque têm sempre onde ficar. Se puderem, escolham uma casa assim.